A paz, igreja. Se vocês quiserem se sentar, pode ficar à vontade. Eu ia começar orando, mas já pulei aqui, né? O Luiz já fez essa para mim. Obrigado, Luiz. Depois dessa dá até um grau, né? Gente, eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui hoje para receber algo. Tudo que eu escrevi na minha pregação, a Fabi já falou aqui. Pode ir embora, tá? Brincadeira. Ela já preparou para a pregação de hoje. Como vencer o dia mau. Acredito que todos aqui tenham dias maus. E eu quero começar falando um pouco da expectativa. Quando eu aceitei Jesus, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus. Não faz nem 2 anos isso. E é engraçado que quando eu vim aqui, me ajoelhei e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, foi eu estava contando para o G esses dias, foi num culto assim como esse, e no final teve, não sei quem estava pregando, não lembro, mas teve uma chamada, né? Quem gostaria de aceitar Jesus, quem quer se reconciliar com Jesus, que vem aqui na frente. E eu fiquei eu fechei os meus olhos e falei: Senhor, eu estou aqui. Mas se o Senhor quiser que eu vou lá na frente, me carregue até lá. E eu estava louco de vontade, mas estava com aquela timidez, aquela vergonha. E aí eu abri o olho assim, o G estava aqui no cantinho, e o G me cutucou assim e falou: vamos. E eu falei: não, quero não. Aí ele: vamos, ele: não quero saber, vamos. Eu literalmente fui carregado para cá, igual eu pedi para o Senhor. E ali começou a minha caminhada. E não parei até hoje. Eu quero dizer para você, quando a minha expectativa, né, quando eu aceitei Jesus, eu achei que tudo ia ficar bem, tudo ia ficar perfeito, os meus dias todos iam ser bons. Alguém já pensou isso no começo ou foi só eu? Só levanta a mão aí. Ixi, bastante gente. Falsa ilusão, né? Cara, ficou tudo pior. Mas, muito pior. Aos meus olhos, tá? Aos meus olhos. Só que o dia mal, né? A gente pensa, né? Quando eu percebi que estava acontecendo essas coisas, eu falei: nossa, que estranho, né? Mas eu aprendi que o dia mal é uma promessa de Deus. Lá em João, no Evangelho de Jesus, né, segundo João, no capítulo 16, né, no versículo 33. Acho que vai abrir aí na tela. Diz assim, João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu quero frisar essa partinha aqui desse versículo tão poderoso. Neste mundo vocês terão aflições. É uma promessa, vocês terão. Não é, vocês podem ter aflições. Não, é vocês terão. Se você é humano, filho de Deus e está vivo, vai ter dias maus. E os dias maus, ele vem junto, provavelmente ele vai vir com uma decepção. E eu quero falar com vocês sobre a expectativa, o problema da expectativa, sobretudo a expectativa alta. A gente é acostumado a criar expectativas altas sobre as coisas. Por exemplo, eu fui chamado para pregar, faz 2 semanas, depois que me reviveram, né, colocaram o desfibrilador em mim e tal, me ressuscitaram, eu poderia criar uma expectativa muito alta, de que ia acontecer do jeito que eu queria. E é uma coisa que eu não posso controlar. Às vezes a gente tem expectativas com os nossos chefes, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, no nosso casamento, com os nossos familiares, até com o nosso cachorro. Mas são coisas que muitas vezes a gente não pode controlar. E o problema da alta expectativa é que ela é uma falsa expectativa. E principalmente quando a gente cria expectativas com coisas que Deus deve fazer aos nossos olhos, a gente se frustra.
E o principal, né? Quando a gente está esperando algo de Deus, Ele não faz. Não faz para o nosso bem mesmo. É que a gente se frustra com Deus. A gente acha que Ele deveria ter feito algo, mas não fez. E se Ele não fez, Ele continua sendo Deus. Amém? Muitas vezes a gente pega o evangelho da conveniência, eu chamo, né? O evangelho da conveniência é aquele evangelho que serve para aquele momento seu, né? Você pega, destoa de todo o contexto e pega aquele versículo bonitinho, aquele versículo motivador, de vencedor, né? Você vai vencer. Só que a gente exclui as partes ruins, entre aspas, do evangelho, aquelas partes que aos nossos olhos elas parecem ruins. E muitas vezes a gente entende errado o evangelho. Como eu falei, a gente às vezes tira do contexto. Ou tiram do contexto e falam para a gente, aqui em cima mesmo, ou aí na igreja, ou lá fora, ou no YouTube. Como, por exemplo, em Josué 1, versículo 3. Tem aquele versículo famoso, né? Deus fala assim para Josué: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Isso é no versículo 3. Aí no 4 fala assim: seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande no oeste. Só que as pessoas pegam só o versículo 3. Elas falam: onde você pisar, eu darei a vocês. Só que Deus no versículo 4 ele fala dos limites. Tem limite, não é qualquer lugar do mundo. E outro, não é para todo mundo, é para aquele povo. A gente pega às vezes uma história da Bíblia e traz para a gente hoje. E a gente cria expectativas, esse é o ponto. A gente cria expectativas. Aí você vê o crente lá na casa que ele quer comprar, ele lá pisando. O carro que ele quer comprar, ele entra no carro, começa a pisar, achando que Deus vai dar aquilo. E pode dar mesmo, Deus é Deus, Ele faz qualquer coisa. Tudo que Ele quiser, Ele faz. Mas e se Ele não fizer? E aí? Você pisou e não conquistou, e aí? Aí a gente se frustra. Outra coisa que falam, né? A maior força do mundo está dentro de você. Aquelas frases motivadoras, né? Aqueles videozinhos no YouTube que você assiste e sai cheio, né? Cheio de si. A maior força do mundo, ela está dentro de você. Só que essa frase, ela está incompleta. Ela provém do Espírito Santo que habita dentro de você. Não de você. E aí muitas vezes você está num dia mal, deprimido, com depressão, não quer sair da cama, tudo dá errado. E aí te falam: a força está dentro de você. E você fala: cadê? Cadê? Nós cristãos até sabemos, né, que o Espírito Santo está lá dentro. Mas e as pessoas do mundo, elas acreditam muito fácil que a força está dentro delas. Ela olha para dentro dela e ela encontra o quê? Ela mesma. Como que uma pessoa deprimida ela pode se curar da depressão? Ela não pode. A frustração é a morte. E a expectativa, a falsa expectativa, ela é o veneno que a gente toma. O problema da frustração é que ela pode nos fazer cair. Quando eu falo cair, é um termo que a gente conhece bem, é se afastar de Deus. Uma pessoa caída, quando ela cai, ela está na caminhada com Jesus, e acontece alguma coisa, uma frustração, provavelmente uma frustração muito grande, ela pode cair, e ela pode se afastar de Deus, e é aí que mora o perigo. Porque se ela não está com Deus, ela está com o diabo. Você entende por que é importante a gente controlar as nossas expectativas? Com tudo. E aí Jesus, né, vamos pegar quando a gente está no dia mal, e Jesus lá em João 16:33, eu já li, ele fala: tenham ânimo. E aí você olha e fala: Jesus, mas como? Como eu posso ter ânimo com tudo isso que está acontecendo na minha vida? Talvez Deus te trouxe aqui hoje, te atraiu para cá hoje, porque você está num dia mal, você está numa sequência de dias maus. E Jesus diz para você hoje: tenha ânimo. Tenha ânimo. E até o final você vai entender como você vai ter ânimo. O fato é, quando está prestes a cair para o dia mal, quando tem um dia mal, ou dentro mesmo do dia mal, as decisões ruins, elas levam a mais decisões ruins.
É a primeira decisão que você toma quando você acorda. Eu sei muito bem quando eu vou ter um dia mal. Quando eu acordo com dor de cabeça. Ah, meu amigo. Aí eu sei que eu vou ter um dia mal. E são as decisões, a primeira decisão. Aí você vai acordar, eu já estou com dor de cabeça, eu já sei, tem alguma coisa errada. Aí você vai e tropeça em alguma coisa que está pelo caminho. Ali você tem uma decisão. Perder a cabeça, xingar, e falar, e chutar. Ou você pode simplesmente não ligar, respirar fundo e ir para frente, seguir o dia. Só que é essa decisão, por mais boba que pareça, que vai determinar o seu dia. Decisões ruins levam a mais decisões ruins. É uma avalanche, é uma bola de neve. E como que você pode identificar o dia mal? Como eu falei para você, eu sei, às vezes, pelo menos a maioria das vezes que eu acordo com dor de cabeça, provavelmente eu vou ter um dia mal. O dia mal, primeira coisa, você quer desistir de tudo. Tudo, absolutamente tudo. Igreja, ministério, você quer desistir do seu trabalho, você não se acha capaz. Segundo, você não tem vontade de orar, jejuar, continuar jejuando, ou ir para a igreja, assistir pregações. Terceiro, você se irrita com tudo. Tudo é motivo para você perder a cabeça. E 4, os frutos do Espírito, que tem lá em Gálatas 5:22, vou esperar abrir na tela aí. Esses frutos do Espírito, eles parecem impossíveis. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Continua no 23, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses frutos do Espírito são aqueles frutos de uma pessoa que está encaminhada com Jesus, firme e forte. Somos humanos, não somos perfeitos, somos pecadores, não podemos esquecer disso. Mas nos dias maus, qualquer um desse fruto que aparece, parece ser impossível, parece ser até uma piada. Falar, amor? Ai, Senhor. Paz? Sem chance. E a gente acha até que é impossível continuar na caminhada. E é isso que o inimigo quer. Que você ache que é impossível continuar na caminhada. Por isso que o dia mau ele é tão perigoso. Algumas precauções que você deve tomar no dia mau. Primeiro, cuidado com as suas decisões. Tome muito cuidado com as suas decisões. Não tome, eu recomendaria não tomar nenhuma decisão quando você está no dia mau. Decisão importante, por exemplo, casar. Não decida casar no dia mau. E ao contrário também, não decida divorciar no dia mau, de jeito nenhum. Não decida pedir demissão no dia mau. Não decida tomar uma decisão muito importante. A segunda precaução que eu estudei para falar aqui para vocês é: não reaja nos dias maus. Evite o máximo possível reagir. Tomou a fechada no trânsito. O intuito é seguir o cara, bater no carro do cara, tirar o cara pelo vidro, encher ele de porrada. É isso. Mas as reações no seu dia mal, você já vai entender mais para frente. Elas são muito importantes, elas determinam a sua vida, e não só a sua vida. Terceira precaução no dia mal: não entristeça o Espírito Santo. E eu queria, se você puder anotar o nome de um livro para você ler, é Bom Dia Espírito Santo. Tem aqui na biblioteca da igreja, tem no Google Play, tem no Kindle, tem na Amazon, né, que é o Kindle. Bom Dia Espírito Santo. Leia esse livro. Você vai ver como é fácil a gente entristecer o Espírito Santo. E qual o problema de entristecer o Espírito Santo? É que ele se cala perto da gente. Ele se cala. Ele pode até se afastar. Ele continua lá, mas ele fica quietinho. A quarta precaução no dia mau: evite fugas, os caminhos mais fáceis que principalmente o inimigo coloca na nossa cabeça. Embriaguez é uma fuga do dia mau. Muitas vezes, as minhas frustrações na época que eu não era convertido, eu bebia muito. Eu me embriagava para fugir dos dias maus. Evite
remédios entorpecentes, aqueles remédios, drogas, né? Que deixam você num estado entorpecido mesmo. Para você não sentir, sabe aqueles remédios que você acaba não sentindo o que você precisa sentir? Evite distrações. O que eu falo com distrações? Programa de televisão. Eu estava lendo sobre hábitos esses dias, ainda estou lendo sobre hábitos, e é engraçado que a Netflix, por exemplo, a gente não assiste novela em casa, mas assiste Netflix, dá na mesma. A gente começa um episódio do Netflix, vamos supor que sejam 30 minutos de episódio, e a gente deixa o controle no sofá, ali no braço do sofá. Acaba um episódio, é 5 segundos. Até você perceber que acabou o episódio, você pensar em pegar o controle, é muito mais fácil você continuar assistindo. E isso acontece por isso mesmo, é para ser mais fácil, né? Eles fazem isso de propósito. E essas distrações, elas te fazem perder tempo. Um tempo que você podia estar lendo a palavra. Não estou falando para a gente parar de assistir Netflix, novela, não é isso. Mas controlar o tempo que você passa. Deus diz nos mandamentos que é para amar Deus sobre todas as coisas. E eu vi um pastor falando esses dias na internet, que ele pegou isso, ele começou a meditar nisso, e veio uma coisa na cabeça dele. Ele começou a anotar tudo que ele fazia no dia. Tudo. Dormir, desde dormir, né? Café da manhã, comer, almoço, Netflix, palavra, né, que ele lia, era um pastor, ele lia. Dinheiro, né, trabalho, que traz retorno financeiro. Ele começou a anotar, ele começou a analisar os dados. E ele percebeu que ele não ama Deus sobre todas as coisas. Porque se ele amasse Deus, ele passaria mais tempo fazendo as coisas de Deus do que outras coisas. Então, evite fugas. Sabe, a gente subestima o poder do diabo. E é engraçado, quando eu não era convertido, eu ia numa igreja, às vezes a pregação falava diabo, Satanás. E eu ficava, caramba, os caras falam mais de Deus, mais de Satanás do que Deus. Porque eu subestimava o poder do inimigo. A gente subestima o poder do inimigo, principalmente nos dias bons. A gente confia nos dias bons na nossa força. A gente começa a ficar bem, a gente começa a viver, a gente começa a receber bênçãos, e a gente esquece da nossa pequenez diante de Deus. E a gente começa a confiar nas nossas pernas, nos nossos braços. O que o inimigo quer é te destruir. Sabe por quê? Porque você funciona como uma granada para o inimigo. Quando você explode, você leva todo mundo ao seu redor. Seus familiares, seus colegas de trabalho, seus amigos, todo mundo. Imagina uma granada explodindo e várias pessoas em volta. Você já parou para pensar nisso? Que você pode ser uma granada para o inimigo? No dia mal, principalmente. Só que o contrário também é verdade. Você pode ser uma granada para Jesus. E você vai explodir do Espírito Santo e vai contaminar todo mundo ao seu redor. Eu não sei se você sabe, eu descobri isso há pouco tempo, mas a única pessoa que o diabo tem medo não é de você, não é de pastor, não é de ninguém, é de Jesus. Pega o pastor mais ungido aí que você conhece, o mais famoso aí do YouTube, o diabo não está nem aí para ele. Se ele puder, ele pisa em cima do cara. Mas quando fala Jesus, o diabo corre. Só que a gente tende a achar que a gente tem força para lutar. E a força, ela vem de Deus. Ela vem do nome de Jesus. Eu acredito que todo dia mal, ele possui uma semente de Deus. E é difícil acreditar nisso, eu não vou ser hipócrita falar aqui para você que é muito fácil você ver uma semente de Deus num dia mal. O inimigo, muita gente acha, né, eu estou no dia mal porque o inimigo me derrubou, porque o inimigo me tentou. Mas o inimigo, ele só pode te tocar com a permissão de Deus.
Então por isso que eu me baseio nesse meu lema, que todo dia mal tem uma semente de Deus. E a semente, ela só vira fruto se você plantar ela. E plantar num solo fértil, não é em qualquer solo que a semente, ela floresce. E em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui com um solo fértil para plantar uma semente, se você está vivendo um dia mal. E quando vier, né? Porque o dia mal ele virá. Como que a gente pode vencer o dia mal? Imagina, não sei se você está passando por isso, mas imagina o dia mal que você não consegue ver esperança, você não consegue ver a luz do fim do túnel. Como é que você pode sair disso? Como é que você pode vencer isso? Primeiro de tudo, você tem que acumular combustível nos dias bons. Não é no dia mal que você luta. Continua lutando, tudo bem, mas são nos dias bons que você acumula combustível. Sabe um atleta, quando ele está para treinar, quando ele está para lutar, né, na luta final ali, ninguém vê o quanto que aquele atleta passa, né, aquele lutador, ele passa treinando. Ele está acumulando combustível para chegar no dia e está com energia, está com a musculatura, está com as técnicas em dia. Imagina só se o lutador estivesse lá no ringue, o cara toca lá, bem, o cara começa, não, peraí, o que eu vou fazer mesmo? O que era para fazer? Cara, não tem cabimento isso. Então você precisa acumular combustível nos dias bons. Só que nos dias bons, muitas vezes a gente esquece de orar, esquece de jejuar. Muitas vezes a gente não quer vir para a igreja. A gente não cai no arrependimento sincero. Muitas vezes nos dias bons a gente acredita no pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar tudo certo. Só que deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem compromisso com o seu pensamento positivo. Ele tem compromisso com o que Ele diz. Com Ele disse na Bíblia, o que está escrito. Isso Ele tem compromisso. Ele não tem compromisso com esse negócio de vai dar tudo certo no final das contas. Ele tem compromisso com a sua palavra, com as suas promessas. Não confunda a fé com pensamento positivo. A gente confunde muito isso. Eu tô com fé de que vai dar certo. Mas peraí, é bíblico? Está escrito? A fé é o crer na palavra. Muitas vezes acontecem algumas coisas, algumas situações ruins, e é claro, é muito difícil a gente acreditar no que Deus vai fazer algo bom daquilo, é difícil, claro que é. Só que muitas vezes a gente acha que, cara, não vai dar certo, eu estou vendo que vai dar ruim, só que eu creio em Deus, e eu creio que Ele vai fazer o melhor. Isso é fé. Eu não estou eu sei que vai dar ruim, vai acontecer alguma coisa ruim, e eu não tenho certeza que aquilo ali vai virar algo bom, por mim, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, mas eu creio que Ele vai fazer o melhor, e Ele transforma situações ruins, o dia mal, Ele transforma em algo sobrenatural. Isso é fé, não é pensamento positivo. Nos dias bons, a gente quer andar pertinho das tentações. A gente acha que está forte. Estou com músculo espiritual. Eu vi uma pregação, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que fala exatamente sobre isso. Nos dias bons a gente quer andar pertinho da tentação, no limite. Qual que é o limite entre pecar e não pecar? A gente quer estar ali, a gente quer no abismo, na beiradinha, assim, ó, pronto para cair. É só alguém vir aqui e dar uma soprada nas costas e a gente cai. E a gente quer estar ali no limite. Sabe o que eu acho que a gente tem que fazer com os pecados, com as tentações? Não é enfrentar elas, é fugir. É fugir. Não é lutar, é fugir. Você luta contra o diabo. Na Bíblia fala, o nosso inimigo é o diabo. O diabo não é inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo. A gente luta contra ele, a gente resiste a ele. Mas as tentações, a gente foge. Eu acredito muito no poder do arrependimento. Quando eu conheci
essa pregação, né, do arrependimento que vem, sei lá quanto tempo, faz, né, desde o Velho Testamento. Davi já falava sobre o arrependimento. Eu acredito muito nisso, só que nos dias bons a gente tem um grande problema em se arrepender. Mas eu acho que o nosso arrependimento ele tem que ser diário. E o nosso arrependimento ele é combustível. Então, primeiro ponto, acumule combustível no dia bom. Continue orando, buscando, se arrependendo. Eu acredito que o arrependimento ele é difícil sim no dia bom. Só que eu acho que no final do dia é muito mais fácil para a gente se arrepender das coisas que a gente fez no dia. Quando você começa a lembrar tudo que você fez no dia, desde a hora que você acordou, falou, fez, agiu, eu acho que fica fácil da gente se arrepender. Segundo ponto para vencer o dia mal, você crer, entrar dentro do seu coração, que nenhuma tentação, provação é maior do que você possa suportar, e está aí na tela para vocês. 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. O que ele quer dizer aqui? Isso que você sente, por mais terrível que possa parecer, os seus irmãos sentem o mesmo. Eles podem sentir exatamente a mesma sensação, mesma situação que você está sentindo. E continua: não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Essa tentação, esse dia mal que você está tendo, que você pode ter, que você vai vir a ter, ele não é maior do que você pode suportar. Às vezes a gente está no limite e fala: Deus, eu não aguento mais. Mas tem uma reservinha ainda que você pode ir. Acredite, pode piorar. Está escrito, é uma palavra de Deus que está aqui em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Creia nisso, isso é ter fé, crê. E quando ele fala que providenciará um escape para que possam suportar, ele quer dizer que você tem que procurar ajuda. E além da ajuda de pessoas que podem te ajudar, às vezes até profissionais da saúde que podem te ajudar, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, mas procure a Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, ele diz assim: venham a mim. Isso é Jesus falando, tá, gente? É Jesus falando para você. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É só ir para Ele. É só ir para Ele. Está cansado, está sobrecarregado. O que Ele pede não é para você fazer um monte de coisa, não. Ele está pedindo: venham a mim. Deus está agindo, Deus está te moldando. E Ele quer te usar, só que antes de usar para fazer alguma coisa, Ele precisa ensinar isso para você primeiro. Eu vi uma frase numa pregação uma vez que eu levo isso para mim até hoje. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Muitas vezes a gente está passando por uma situação terrível. E o que eu tenho para falar para você é: quando essa ferida se fechar, vai abrir um ministério para você. Quando essa ferida se fechar e Deus te moldar do jeito que Ele está te moldando, você vai usar essa situação que você está passando, por mais terrível que possa parecer, e seja, né, por mais terrível que você vai ajudar outras pessoas com isso. Deus vai alcançar outras pessoas através de você, só que primeiro Ele precisa fazer em você. Terceiro ponto aqui para vencer o dia mal: não se culpe. Não sei vocês, mas eu, quando estou no dia mal, eu fico me culpando. Eu fico falando: cara, isso só está acontecendo por minha culpa. Eu mereço sofrer, eu mereço o pior da vida, eu mereço estar aqui hoje pregando, já é um milagre. Quando a Vasti pediu para eu pregar essa quarta-feira, eu falei: pode contar comigo, eis-me aqui, Senhor. E eu passei uma semana difícil, e Deus estava me dando a palavra, só que eu não sabia.
E eu falei para minha esposa, eu falei, amor, eu vou mandar um áudio para a Basti, eu vou desistir. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para isso. Eu vou ser um hipócrita lá em cima. Eu não tenho palavra para dar para as pessoas. Eu estava numa semana difícil. E é engraçado que às vezes as coisas acontecem só aqui, né? E eu decidi, eu vou mandar a mensagem. Só que como eu estava no dia mal, inconscientemente eu falei, eu não tomei nenhuma decisão. Eu esperei o dia posterior. E eu pedi para minha esposa orar por mim de noite. A gente sempre ora antes de dormir. Ela orou. E no outro dia, apareceu outra pessoa. Não era o mesmo. E aí quando eu peguei o celular para mandar áudio para a Vasti, eu nem consegui me segurar, chorei. E expliquei tudo o que estava acontecendo. E ela, é claro, ela me incentivou a continuar, a vir aqui pregar. Mesmo porque eu acredito que as palavras que saem aqui não é minha. Deus está me usando, usando o meu conhecimento, as coisas que eu estudo, usando as minhas experiências e principalmente as minhas feridas. E quando eu falo não se culpe, é porque Deus, Ele não acusa. E por outro lado, Satanás, a palavra Satanás significa acusador. Então, essa culpa que a gente sente no dia mal, ela não vem de Deus. E se ela não vem de Deus, ela vem do inimigo. Evite se culpar. O quarto ponto aqui para a gente vencer o dia mal é pedir ajuda. E como eu já falei, peça ajuda para Jesus. E peça ajuda também para profissionais, para amigos também. Pessoas que estão acima na sua caminhada com Jesus. Não que elas sejam melhores que você, não, mas elas muitas vezes têm mais conhecimento, têm mais palavra para poder te dar. E Deus pode usar esse conhecimento que ela tem para te curar. Através da pessoa, não que a pessoa vai te curar. Deus cura através das pessoas. E o que é engraçado é que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, quando estava aqui, Ele pediu ajuda. Quando estava lá no jardim do Getsemane, Ele pede para os discípulos que estavam com Ele ajuda para orar, para vigiar, para orar com Ele. Jesus, o único cara que podia bater o pé e falar, morre todo mundo. Mas Ele pediu ajuda porque Ele estava com uma aflição muito grande. Na palavra diz que a alma dele estava com uma aflição muito grande. Se o próprio Jesus pediu ajuda, por que muitas vezes a gente não pede? A gente quer morrer ali caladinho, a gente quer sofrer ali caladinho. Por que a gente não pede ajuda? O inimigo, ele quer que você fique calado no seu dia mal. Porque lembra, você é uma granada. Se ele conseguir te deixar caladinho, quietinho, você vai explodir. E vai levar todo mundo junto. Peça ajuda para pessoas que estão acima da sua caminhada com Jesus. Peça ajuda para Deus em oração. Peça para as pessoas orarem por você. Pessoas que você confia. Quinto ponto, a gente já está encerrando, tá? Quinto ponto, espere o tempo de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer tudo com os nossos braços, com as nossas forças. Deus está demorando, eu vou dar um jeitinho aqui. Não faça isso. No dia mal, espera, porque vai passar. O dia mal passa, você já percebeu? Ele passa. Assim como ele vem, às vezes do nada, ele vai embora às vezes do nada também. Sexto ponto aqui, para você vencer o dia mal, profetiza. A gente está numa igreja profética. Aqui The Lion Prophetic Church. Profetizando as nações. Nós estamos numa igreja profética, então profetiza para o seu problema. Prega para o seu problema. Jesus, quando estava sendo tentado por o diabo, Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo, Ele massacrou o diabo com a palavra. Palavra. Então prega para o seu problema, prega para o dia mal. Isso vai acabar em nome de Jesus. Eu acredito, eu creio, talvez não pela minha fé, mas pelo que Deus escreveu, pelo que Jesus falou. Profetiza no seu dia mal. Embora você não acredita, mas profetiza, você vai ver o que vai acontecer. Sétimo e último ponto para vencer o dia mal: avance. Não para, continua avançando, nem que seja 1 milímetro por dia. Jesus está lá. Avancei, é o que importa.
é o que importa, o nosso alvo é Jesus, nosso alvo, ele é Jesus. Então continua avançando em direção a Ele. Só que muitas vezes num dia mau a gente, além de não avançar, a gente regride, a gente vai para trás. Não faça isso. Irmãos, uma coisa muito séria. O dia mau, ele é a sua pregação lá fora. Eu brinco que quando me chamam para pregar, eu quase morro, mas a verdade é que subir aqui em cima, trazer uma palavra é fácil. Porque eu estou pregando para crente, eu estou pregando para quem já acredita. Mas lá fora, a gente está pregando para quem não acredita, para quem não está nem aí. Mais difícil é o que você faz lá fora, não é subir aqui e falar alguma coisa. Entendam isso. Muitas vezes as pessoas falam, não, vou pregar, não, meu Deus, eu sou muito tímido, não dá, eu vou morrer. Mas lá fora é o que importa, não é aqui. Falar aqui em cima, de verdade, é fácil. É só tomar um Rivotril, é só. Só. É lá fora que as pessoas elas estão te avaliando. E tem gente que fala, não estou nem aí para o que os outros pensam. Então você não se importa com Deus. Porque as pessoas elas estão olhando o que Deus faz na sua vida, o que Deus faz através de você. Quando eu comecei a vir na igreja, ninguém estava nem aí, essa é a verdade. Provavelmente eles pensaram, qualquer pessoa que eu estou falando, elas pensaram, é mais um que está indo para a igreja. É mais um louco que está indo para a igreja. Mas foi quando eu parei, eu decidi parar de beber bebida alcoólica. É como que se eles fizessem assim, o quê? Não é possível. Tem algo diferente acontecendo ali. Frutos do Espírito, é isso que eles vão ver. É na sua dificuldade, é no seu dia mal, principalmente no seu dia mal, que eles vão ficar te avaliando. E eles vão ver quem é o Deus da sua vida. Porque não pode ter um dia mal que vai para a bebida alcoólica. Não pode ter um dia mal que vai para a prostituição, adultério. Não pode ter um dia mal que blasfema contra Deus, contra a igreja, contra tudo que é sagrado. Só que quando eles verem o que Deus faz na sua vida, no dia mal, quando você resiste, quando você faz todos esses 7 pontos que a gente conversou aqui, é que as pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar assim, se Deus fez na vida dele, Ele vai fazer na minha, e eu acredito nisso. Porque muitas vezes as pessoas olham no dia mal, vê a pessoa fazendo tudo que não deve, tudo que é contra os princípios de Deus, e elas vão pensar, né, o cara virou crente, mas olha só, não pode ter uma decepçãozinha que cai. Eu prefiro ficar assim então, eu prefiro nem ir para a igreja então, se é para ficar assim. E quando eu estava conversando com a Vasti, ela me falou sobre Paulo e Silas. Eu não lembrava dessa passagem. Está lá em Atos 16, mas não precisa abrir não, porque é o capítulo inteiro. Mas só para você se situar aqui, só para a gente se situar. Paulo e Silas, eles estavam pregando, eles iam nos lugares, né, eles eram orientados pelo Espírito Santo, por Deus, pelo Espírito de Deus. Eles iam para os lugares, iam fazendo a igreja, né, fazendo a igreja crescer. Eles estruturavam uma igreja lá, tal, ia para outra região, montar a igreja, tal. E eles foram, uma época eles foram direcionados pelo Espírito para uma região que tinha uma escrava, e a escrava ela tinha um espírito que previa o futuro. Só que essa escrava, ela era muito lucrativa para o dono dela e para a cidade, para a região ali onde eles estavam. Trazia muito lucro, porque ela previa o futuro. Imagina só o poder disso, a lucratividade disso. E o Paulo, e essa escrava, ela ficava seguindo Paulo, falando algumas coisas, e uma hora Paulo fica irritado e expulsa o demônio no nome de Jesus, expulsa aquele espírito maligno que estava dentro dela. E os caras ficaram muito bravos com Paulo. E eles foram e prenderam Paulo. E Silas também, né? E eles não só foram presos, mas eles foram açoitados. Açoitados é quando dá uma chicotada nas costas. E as
costas deles estavam em carne viva. Eles estavam muito machucados. Além de estarem presos num buraco escuro, fedido, úmido, eles estavam todo machucados, as costas estavam feridas. E lendo essa história, eu imagino que era um dia mau, hein? Vamos combinar. Paulo e Silas estavam tendo um dia mau ali, porque eles não fizeram nada contra as regras, não caíram em pecado, não fizeram nada. Só que de vez estarem reclamando, blasfemando, só que de vez estarem jogando pragas e brigando e reclamando, eles começaram a orar dentro da prisão e cantar a Deus. Agora você imagina um carcereiro ali e os guardas da prisão. Cara, os caras tinham todo o motivo do mundo para estarem revoltados aí contra a religião, contra Deus, sei lá o quê. E eles estão cantando e orando a Deus. Esses caras só podem ser loucos. E aí acontece um terremoto. A Bíblia diz que acontece um terremoto tão forte que as celas da prisão, elas se abrem. Todos os presos ficam libertos. E aquele carcereiro que estava observando ali, ele estava dormindo, quando ele acorda e vê que está tudo aberto, que os presos provavelmente tinham fugido, antes mesmo de raciocinar o que tinha acontecido, ele pega a espada e ele vai para se matar. Agora você compara o dia mau do carcereiro com o dia mau de Paulo e Silas. O que o carcereiro faz no dia mau? Quando ele acordou, ele viu, ele ia se matar. E quando acontece com Paulo e Silas, o dia mau, eles cantam e adoram o Senhor. Que diferença, né? Só que quando o carcereiro está prestes a tirar a sua vida, Paulo vai até ele e fala para ele não fazer aquilo, que todo mundo estava ali, ninguém tinha fugido, não tinha motivo para ele fazer aquilo. E o carcereiro pergunta para Paulo: o que eu posso fazer, Senhor, para ser salvo? Ele queria aquilo que Paulo e Silas estavam fazendo. Ele queria aquela paz, aquele negócio aquela fé inabalável de que tudo vai ficar bem. E o carcereiro foi salvo. O carcereiro foi batizado e a Bíblia diz que todos os seus foram batizados também, foram salvos também. Sabe, irmãos, o dia mau ele não muda só a sua vida. Eu estou todo arrepiado. O dia mau ele não muda só a sua vida. É isso que você tem que entender. O dia mau, ele muda a sua vida e a vida de todo mundo ao seu redor. O seu dia mau, ele muda a sua vida e a vida de todo mundo ao seu redor. Imagina o que Paulo e Silas fizeram no dia mau deles. Quantas pessoas foram salvas? Quantas pessoas foram salvas por meio daquele dia mau, da decisão que Paulo e Silas fizeram de vez reclamar, de vez blasfemar, de vez se revoltar. Eles cantaram e oraram a favor de Deus, pelo Deus vivo. O seu dia mau, ele muda a vida das pessoas. A sua vida e a vida das pessoas. Eu queria orar para a gente encerrar. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, estamos todos aqui, Pai, por um único motivo: para ter mais de Ti, Senhor. Pai, que hoje nós saiamos daqui com entendimento, com o Teu conhecimento, Pai, com a Tua sabedoria, Senhor, para vencer o dia mau. Porque sabemos, Pai, que o dia mau ele vai vir. É uma promessa Tua, Senhor. Senhor, eu peço que todos que estão ouvindo essa pregação aqui dentro, ou pela internet, ou através da gravação, Senhor, que essas pessoas sejam curadas, Senhor, em nome de Jesus. Que o dia mau delas tragam a semente de Deus. E não só traga a semente de Deus, Pai, mas que a partir de hoje, Pai, nós possamos plantar essa semente.
em solo fértil dos nossos corações. Que essa semente ela possa florescer, Pai, em nome de Jesus, ela possa dar frutos, frutos que não vão só nos alimentar, mas vão alimentar, através do Teu nome, a vida de pessoas ao nosso redor. Que o nosso dia mal, Pai, seja a nossa pregação. Que as pessoas possam ver o que o Senhor faz nas nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, o Senhor nos atraiu para cá hoje, Senhor, por um motivo, Pai. Eu creio, Senhor, que tudo acontece por um motivo. Eu não sei pelo que os meus irmãos estão passando, Senhor. Se é enfermidade, Senhor, se é confusão mental, se é indecisão, se é problema no casamento, se é problema no trabalho, Senhor, se é a perda de um ente querido, Senhor. Mas eu peço hoje, Pai, que traga renovo para o Espírito, Senhor. Pai, que hoje nós chegamos perto de Jesus, Senhor, para Ele nos dar alívio, Pai. E é uma promessa, Pai, que quando a gente vai para Ele, Senhor, Ele diz: vinde a mim, os que estão cansados. Hoje a gente está indo para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que traga cura, Senhor. Traga cura para a alma ferida das pessoas que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que hoje seja um marco, Senhor. Um marco que vai transformar a vida das pessoas, Senhor. E que nós damos liberdade para o Senhor nos usar nessas feridas que estamos tendo hoje, que as feridas que estão abertas hoje, que vão ser fechadas no nome de Jesus. Que o Senhor possa usar essas experiências que estamos tendo, Pai, muitas vezes que achamos ou julgamos negativas, que o Senhor possa usá-las para curar outras pessoas, Pai. Eu fui chamado para um ministério da reconciliação. Eu não sei bem o que significa isso, mas eu quero que você continue de olhos fechados e repita uma oração comigo, porque hoje nós vamos nos reconciliar. Eu não sei se você está afastado dos caminhos de Deus. Eu não sei se você muitas vezes não conhece a Deus, não conhece a Jesus como Ele é exatamente como Ele é na Bíblia. Mas hoje nós vamos nos reconciliar, então feche os olhos e repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu quero hoje, Senhor, me reconciliar contigo, Pai. Senhor Jesus, eu quero Te conhecer, conhecer a Sua essência, conhecer a Sua identidade. Senhor, eu quero me aproximar de Ti, Senhor. Senhor, eu Te aceito, Pai, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu não aceito mais o mundo, Pai. Eu não nasci para o mundo, Senhor. Eu nasci para o Teu caminho, Senhor, para os Teus caminhos. Eu nasci para os Teus propósitos, Senhor. Então hoje, Senhor, que o Espírito Santo venha sobre mim. E Ele já está em você. Ele já está em mim, desculpa. O Espírito Santo já está em mim. Mas hoje eu noto a presença dEle. Eu começo a notar a presença dEle, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. É isso. Vou chamar o G aqui.